Meus irmãos, nós estamos, como disse Jason, começando hoje um período muito especial para nós aqui na vida da paz, aqui na vida dessa igreja. Nós vamos começar essa campanha, aliás, hoje já começamos esse período que poderá trazer para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa cidade, para a vida do nosso país, porque são mais de 1.500 igrejas que estão juntas conosco, fazendo e participando dessa campanha de 40 dias de jejum e oração por um avivamento verdadeiro. Hoje deve estar chegando perto de 2.000 igrejas que estão associadas, pedindo a Deus um avivamento no nosso país, na nossa igreja, na nossa vida. Então, é um tempo de renovo, um tempo de crescimento, de envolvimento, de muita ação, de muita transformação. Nós chamamos isso tempo de avivamento. Nesse tempo nós estaremos em busca do que seja esse verdadeiro avivamento. Porque talvez você já tenha escutado, com certeza, já escutou falar sobre avivamento. Já viu pessoas orando por um avivamento. Já viu alguém dizer, está acontecendo um avivamento em tal lugar, ou houve em tal lugar um avivamento. Ok. Então, se você já ouviu falar disso, o que é que você acha que é um verdadeiro avivamento? Ora, avivamento significa, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, avivamento vai significar um lugar, um momento em que os cristãos despertam para um renovo na sua vida espiritual. Despertam para um novo começo, um reavivar, uma nova vida, uma nova postura, uma nova posição, uma nova atitude que vai surgir na vida dos cristãos e, consequentemente, na vida das igrejas, e aí sim, transbordando, se espalha por todas as pessoas, na sociedade de maneira geral. Avivamento significa isso. Numa linguagem bíblica, eu buscaria Colossenses 3, quando o apóstolo Paulo diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado entre vocês, então vocês também serão manifestados com Ele. Presta atenção nisso aqui. Pois vocês morreram, isso é avivamento, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. A sua vida não está mais em você mesmo. A sua vida não está mais por trás do que você seja, não. A sua vida está escondida em Deus. Quando Cristo for manifesto, e Ele já foi, precisamos apenas reavivar isso, então tudo será diferente. Quando Cristo se manifestar em nós, que é a nossa vida, então vocês também serão manifestos em glória. Isso significa avivamento. Quando tudo e todos são manifestados em Cristo, se espelham em Cristo, se espelham em Jesus Cristo, se espelham naquilo que Ele fala, naquilo que Ele pede, naquilo que Ele manda, em todas as dimensões haverá um reavivamento, haverá um renovo, haverá uma nova vida, uma nova postura, seja na família, seja nos negócios, nas finanças, no governo, aonde você andar, porque se você anda, onde você vai, manifestando Cristo, e o texto diz, você vai manifestar Cristo em glória, avivamento. Porque se as pessoas refletem Cristo, tudo que elas fazem deve refletir Cristo. Não é verdade? E assim tudo vai se transformando. Tudo que você toca vai se transformar. Eu lembro de um filme chamado A Vida em Preto e Branco. Interessante que tem por aí, que uma pessoa ia tocando nas pessoas e ia ficando colorido. Ia tocando nas coisas, as coisas iam ficando coloridas. Assim é mais ou menos a gente. No avivamento, você vai contagiando, você contagiado, vai contagiando, vai tocando, e tudo que é a imagem de Deus, que Deus projetou para a humanidade, vai se refletindo agora através das nossas vidas, e aí sim, através da igreja, e através das ações da igreja. Mas isso não vai acontecer assim, do nada. Isso não vai acontecer simplesmente no piscar de olhos, isso vai acontecer de uma maneira específica. Por quê? Porque Deus, na história da igreja, na história da humanidade, foi assim. Houve momentos de avivamento na história da humanidade que impactaram
a vida do povo de Deus e transbordaram para toda uma sociedade. Só no Antigo Testamento, essa palavra que a gente chama de avivar ou reavivar, a palavra correspondente, ela está presente no Antigo Testamento mais de 250 vezes, com esse significado, trazer a vida novamente, reanimar. No Novo Testamento, você vai ver Paulo dizendo a Timóteo, muito interessante quando Paulo diz a Timóteo, ele diz, não permita que a chama que há em você, pela imposição das minhas mãos, morra. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Mantenha vivo, ou seja, em Filipenses ele fala mais ou menos na ideia de uma planta que renasce. Lá em Jó diz que ainda que o tronco, caia e fique ali, ele vai renascer. A ideia é essa, é de um renascimento de um deserto, por exemplo. Isso é avivamento. Na história da humanidade, não apenas na história da igreja, mas na história da humanidade, houve alguns avivamentos que marcaram. Houve muitos avivamentos, mas alguns deles marcaram a história da humanidade. Por exemplo, na Inglaterra do século XVIII, houve o avivamento liderado por John Wesley, Charles Wesley e outras pessoas, que transformou a história da Inglaterra apodrecida da época. A Inglaterra, o Reino Unido, naquela época, era algo apodrecido. Não era uma sociedade nem de perto do que você pode imaginar por ser a Grã-Bretanha. Era algo assim, impressionantemente. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu fiz um estudo, na época do meu mestrado em teologia, eu fiz um estudo sobre o avivamento de John Wesley. E é impressionante como aquela sociedade era corrompida, perdida. E os sociólogos dizem que não fosse o avivamento de John Wesley, a Inglaterra teria passado por uma revolução sangrenta, como passou a França, por exemplo. Existe a Inglaterra antes e depois do avivamento de John Wesley, isso é atestado pelos sociólogos, porque houve uma penetração nas entranhas da sociedade com o Evangelho, com os valores do Evangelho, reavivando manifestos em Cristo agora nos sistemas prisionais, no sistema jurídico, nos governos, no sistema de governo, e na sociedade de maneira geral, houve esse mover que se espalhou por toda a Inglaterra. Ainda perto dali, no país de Gales, pouco depois disso, houve um avivamento do país de Gales no ano de 1904, 1905, liderado por um homem chamado Evan Roberts. Era um simples pastor de uma cidadezinha. Sempre começa assim, na vida de uma pessoa, e contagia um grupo. E naquele período, entre 1904 e 1905, houve um despertar naquele país, naquele pequeno país do Reino Unido, que levou mais de 100 mil pessoas a conhecerem o amor de Deus de uma só vez. Uma coisa impressionante, que ficou conhecido no mundo todo como o avivamento do país de Gales. Houve um avivamento no leste da África chamado West Africa Revival, uma coisa que contagiou, começou em Ruanda, depois desceu para Uganda, para o Quênia, e hoje tem as suas implicações em toda a sociedade da África. Porque houve ali, Ruanda hoje é um país em avivamento ainda se percebe isso, porque é um país, depois da África do Sul, que tem os melhores índices de desenvolvimento humano na África, é esse país. Está havendo lá, isso começou nos rincões anglicanos, na própria igreja anglicana, que dispara, que cresce de uma maneira absurda, que tem uma penetração na sociedade de uma maneira absurda. Eu fui convidado pelo pastor Rick Warren e a sua equipe para ir com eles em fevereiro do ano que vem a Ruanda, participar de uma grande conferência. Ele quer que eu fale para os bispos anglicanos, porque ali está acontecendo algo muito particular com o Plano Peace, com o trabalho missionário, algo que está aí. África, avivamento do leste da África. E eu poderia sair citando aqui outros e outros lugares onde o avivamento aconteceu. E a sociedade recebeu o impacto. Os Estados Unidos com Charles Finney e outros mais. Todos começaram com uma pessoa. Todos começaram com uma pessoa. Nada começou com, aqui houve uma reunião que tinha 100 mil pessoas e começou o avivamento. Não, sempre começa na vida de alguém. Sempre começa na vida de uma pessoa que contagia outro e vai contagiando, vai tomando conta, por isso que a igreja é igreja, vai tomando conta e vai transbordando por todos os lados. Você sabe que a escravidão na Inglaterra, o comércio escravo na Inglaterra acabou, foi encerrado por conta do avivamento de John Wesley, porque um homem
convertido. William Wilberforce, que foi convertido no avivamento de John Wesley, era deputado ali do parlamento britânico e passou décadas, quase 2 décadas, colocando essa proposta que nunca conseguia, e quando conseguiu foi motivo de grande alegria, porque ele participava dos grupos de oração, era um homem influente na sua sociedade. Todos eles foram feitos por pessoas que não se conformaram com esse mundo tenebroso. Por isso que Paulo diz, não se amoldem, não tomem a forma, não sejam moldados por esse mundo, por essa sociedade. Não se acomode com isso, com o padrão desse mundo, mas ele diz, transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, de comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se você não quiser, levante a mão que nós vamos aqui orar por você. Nós vamos até aí, porque se eu perguntar a você, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Quem é a pessoa insana que vai dizer, não, isso eu não quero não. Eu quero assim, coisa ruim, eu quero coisa que... O que é que está mais abaixo aí? Eu quero isso. Ninguém vai fazer isso. Então, se eu quero, se você quer, para que isso aconteça na nossa vida, existe a necessidade de uma busca sincera, de uma entrega total, de significa a vida com Deus, de uma compreensão, vou repetir, real do que significa a vida com Deus. O atalaia de Deus, o profeta Jeremias, incompreendido na época, na sua época, morreu praticamente no exílio. Você encontrar com Jeremias no céu, você encontrar com Jeremias no céu, tem que ir lá dar as boas novas a ele, porque você vai dizer, você foi um grande atalaia, ele vai dizer, por quê? Ninguém me escutou. Não, você que pensa, depois do que você falou, tanta coisa aconteceu por causa do que você falou. Ele fala aqui nesse texto que nós lemos aqui hoje, que Marcos leu, ele começa uma carta para o povo no exílio. É interessante porque isso é uma carta, ele está escrevendo para o povo no exílio. E ele dá algumas instruções. Primeiro ele diz, olha gente, construam casas, casem-se, tenham filhos, influenciem essa sociedade. Em outras palavras, vocês não vão sair daí nem tão cedo. Depois dos 70 anos, ele já disse, eu vou voltar. Deus vai voltar e vai resgatar as suas promessas. É aí que ele entra para dizer, que ele vai dizer aqui no versículo 10. Assim diz o Senhor, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos. Vou voltar, vou reavivar isso aqui. Tenho planos de fazer você prosperar. Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Está vendo? Tem que haver uma busca. Vocês vão vir, e eu vou. Ou seja, se vocês não vierem, eu não vou. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O que significa isso? Sem reservas. O que significa isso? Buscar sem reservas. Eu busco ao Senhor, eu quero o Senhor, mas contanto que, não. Isso não pode acontecer. É buscar sem reservas. No começo ele exorta tudo isso. Ninguém pode ter uma vida em avivamento se fizer o que ele exortou o povo a não fazer. Olha o que ele exortou. O meu povo, diz ele, cometeu 2 erros. 2 crimes, ele diz. Cometeu 2 crimes. Olha a expressão que ele usa. Crimes. Quais foram os crimes? Eles me abandonaram, a fonte de água viva. E o segundo crime, além de me abandonarem, foram cavar cisternas rachadas, rotas, que não retêm água. Esse é um dos males que muitas vezes nós mesmos, cristãos, fazemos, que o ser humano faz. Abandonamos o Senhor, a sabedoria de Deus, tudo que Deus tem para nós, abandonamos e entramos com o nosso eu acho, abandonamos e entramos com minha posição, abandonamos e entramos com a minha opinião, é essa. E aí passamos para quê? Para os nossos planos, porque não damos ouvido ao que o Senhor diz. Não, mas está escrito, mas olha, veja bem, eu acho que eu estou abandonando a fonte de água viva. Estou buscando agora as cisternas rotas, que são o quê? São as minhas
posturas. É a minha vontade, é a minha opinião. Estou montando a minha vida sobre aquilo que eu quero. Isso é cisterna rachada. Isso não retém água. Você vai ter sede o tempo todo, não vai encontrar nada aí. Porque se a sua esperança é o Senhor, é nele que nós vamos buscar essa água. O alimento da alma, a esperança da vida. Ninguém vai viver um avivamento, irmãos. Ninguém vai viver um avivamento, vai ver as maravilhas de Deus, se não buscarmos de todo o nosso coração. Mas você pode estar perguntando, então, pastor, agora me diga qual é o caminho. Então pronto, eu vou dizer, agora que eu vou começar a pregar, viu? Agora eu vou dizer o caminho. Agora eu vou dizer o seu caminho. Acorde aí, por favor. Acorde o marido aí, está dormindo. Alô? Dá uma cutucadazinha nele, aquele palito de dentro, dá uma cutucadinha nele aí. Qual é o caminho para o avivamento? Porque eu mostrei o que é avivamento, mas qual é o caminho para o avivamento? Por onde começa isso? Olha aqui, anota aí no seu gás. Começa pela minha vida. Começa pela minha vida. É muito simples. Começa pela minha vida. Veja o que disse ao povo de Deus o profeta Jeremias. Me procurarão, me acharão, mas se procurarem de todo o coração. É você que procura. A busca é pessoal. Começa por mim. A rua fica limpa quando eu limpo a minha calçada primeiro. A minha rua vai ficar limpa se eu limpar a minha calçada. Mas eu estou preocupado com a calçada do outro. Ele não limpa a calçada. Eu limpo, ele não limpa. Cala a boca, rapaz. Deixa ele com a calçada suja dele. Cuide da sua. Cuide da sua vida. Eu estou orando aqui, mas esse povo não vem orar. Deixa o povo. Preocupa com o teu. Outra palavra, fica na tua. Um olho aqui, o outro no outro, no vizinho, na calçada do vizinho. Se cada um limpa a sua calçada, a rua fica limpa. Veja o que a Bíblia diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga pensamentos, intenções e coração. É Ele quem julga, é a palavra que julga. Então eu me preocupo com a minha calçada, com a minha vida, com a minha busca. Se cada uma aqui, cada uma dessas cadeiras aqui, onde vocês estão sentados, buscarmos juntos, o Senhor vai ouvir. Vai acontecer alguma coisa. Grife essa parte aí. Espada afiada, que julga e renova os pensamentos e as intenções do coração. A espada afiada é a palavra de Deus. Se eu quero um avivamento na minha vida, e através da minha vida, é ela que deve julgar a minha vida. Não seja um espectador daquilo que Deus quer fazer. Não seja um espectador. Chega de espectadores. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Eu não sei como você vai fazer, mas tem que ser feito. Algo tem que mudar primeiro em minha vida. Por isso, siga as diretrizes. Ore como nunca nesses 40 dias. Leia a Bíblia como nunca nesses 40 dias. Agarre-se com ela. Faça o seu devocional como nunca você fez nesses 40 dias. Jejue como nunca você jejuou nesses 40 dias. Visite o quarto de guerra preparado com carinho, para que você possa ter um local em qualquer hora, para estar na presença do Senhor. Qualquer hora do dia que você passar aqui e desejar entrar ali, estará aberto, estará preparado, foi feito com muito carinho, confortável, tem colchões, tem almofadas, tem sofá, tem abajur, tem Bíblia, tem cruz, tem lugar para você colocar suas orações, tem painel, tem tudo o que foi feito para você orar, você interceder. Quando você estiver passando aqui, indo para o trabalho, quer dar uma paradinha para orar, para aqui, entra aqui. Eu já disse, todo dia, antes do trabalho, eu vou parar e vou orar aqui, porque eu trabalho aqui, né? Então eu vou logo para aqui. Eu não tenho desculpa, eu já estou aqui. Estarei ali, orando. Já estive lá hoje, mais de uma vez, e quero estar de novo. Faça isso, visite.
Vá para uma célula, não deixe de ir numa célula. Nós temos hoje mais de 120 células, agora com as células hospedeiras, vão ter mais de tantas outras. Nós temos tantas oportunidades. Você nunca foi numa célula? Não, mas eu nunca fui numa célula, eu não sei se eu gosto. Não sabe, então vá saber. Vá numa célula, você tem que ousar. O que foi que eu disse? Tem que ter uma ação. Quem vai ser reavivado somos nós, é você que vai ser reavivado. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que buscar de todo o coração, como o profeta disse. Então, nunca busquei uma célula, então vá numa célula. Nunca fui no quarto de oração, vá no quarto de oração. O nome disso é prioridade para o avivamento. Esperar a mudança sem mudar, não mudará nada. Não vai mudar, estou esperando a mudança. Sim, mudou alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Guarde isso para você. Quer alguma mudança? Mude. Quer alguma mudança? Mude. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Amém? Além disso, um outro passo, na sequência, começa por onde o avivamento? Por mim, né? Pela minha vida. E segue-se pelos relacionamentos. Gente, tudo na vida é relacionamento. Você pode perder tudo na sua vida, mas não perca relacionamentos. Não crie barreiras, construa pontes. Porque relacionamentos são as coisas que mais significam na nossa vida. Na vida com Deus não é diferente. Nós temos um relacionamento conosco, com Deus e com o próximo. Todo mundo sabe que você pode não estar no melhor banco, mas você conhecer o gerente, ele é o melhor banco para você. Não é verdade? Relacionamento. Tantas vezes na vida eu tenho percebido que não foram relacionamentos, eu vejo pessoas que estariam perdidas, mas desenvolveram pontes e não muros. Relacionamentos. Começa por mim, mas se estende aos meus relacionamentos. Quando eu mudo, tudo começa a mudar em volta de mim. Especialmente um pai de família. Pai de família, quando muda as posturas, ele vai irradiando mudança em volta dele. Vai com os filhos, vai com a esposa, vai com todo mundo, vai irradiando mudança. Além disso, indo na direção do que a palavra recomenda para as nossas vidas, olha o que o texto de Paulo aos Romanos diz para nós hoje. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, dedique-se ao próximo, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Foi o que o Senhor disse. Avivamento é relacional. Quando a gente está em paz com o próximo, paz com Deus, vamos estar em paz conosco. Isso é uma porta aberta para o avivamento. Porque os relacionamentos restaurados, relacionamentos saudáveis, vai gerar um povo saudável, um povo que contagia pela sua saúde. Vai ser perceptível. Quando Jesus resumiu toda a lei e os profetas, ele disse isso, não foi? Ames o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Segundo, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo, desculpa. Esse é o resumo. Essas duas atitudes levam à exigência do avivamento, que é a paz conosco. A base de tudo, relacionamentos. Começa comigo e vai aos relacionamentos. Olha o que a Bíblia fala aqui em 1 João. Ele nos deu esse mandamento. Mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Versículo 7, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. A gente seguiria postando aqui versos e versos da Bíblia que falam sobre isso. Ora, se essa é a maneira de nos relacionarmos, que é desejada por Deus, significa que nós devemos esgotar tudo isso, buscar reavivar os nossos relacionamentos, ter um relacionamento saudável com as pessoas, na igreja, na célula. Vai visitar uma célula. Coisa melhor do que célula para você desenvolver relacionamento não existe. E para você aprender a se relacionar, não existe. Quantos líderes de célula tem aqui hoje? Por favor, levante a mão. Olha, procura uma pessoa dessa aí e diz: onde é a tua célula? Eu quero ir lá. Sabe por quê? Porque na célula você encontra aquelas pessoas que você quer estar com elas o tempo todo, mas você encontra aquelas também que você de repente diz: e ele vem hoje, é?
Porque aí você aprende a conviver, desenvolve o relacionamento. Porque ele vai estar no céu, meu filho. Quando você chegar lá, ele vai estar no céu. Claro que vai estar restaurado, né? Mas vai estar lá. Então, começa por mim, se estende pelos meus relacionamentos. E claro que tudo isso gera o avivamento das estruturas. Porque restaurando a minha vida, restaurando os relacionamentos, as estruturas passam a ser secundárias. Perceba que tudo isso é uma sequência, começa assim comigo, vai para o próximo, e aí o que é que sobra? As estruturas. O que é que Jesus disse? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. O remendo forçará a roupa, tornando pior ainda o rasgo. As estruturas, novamente, John Wesley é um clássico caso das estruturas renovadas. John Wesley era um pregador anglicano na Inglaterra. E ele foi tocado pelo Espírito Santo. No começo ele foi missionário sem de fato crer. Veio para os Estados Unidos, na Geórgia, foi missionário aqui na Geórgia, nos Estados Unidos. Mas sabe onde ele se converteu mesmo? Ele no caminho de volta. Ele ficou impressionado. Teve uma tempestade no navio. Ele viu um grupo de crentes cristãos morávios, que o povo estava tudo louvando a Deus, o navio quase virando e o povo tudo. A barca, cantando lá. Ele disse, não, esse povo tem alguma coisa diferente. Eu estou morrendo de medo aqui que esse negócio afunde. Foi atrás desse pessoal, conheceu esse grupo. E de fato, numa leitura, numa reunião de oração, numa leitura de Romanos, ele teve uma experiência mais marcante com Deus. Aí começou aquele reavivamento. Mas ele era um pregador anglicano, inglês, no século XVIII. Um pregador anglicano no século XVIII, ele era o chique do último. Mas o Wesley começou a pregar na rua. E aí o bispo disse a ele, ei, que história é essa? Você é um pregador anglicano. Você não vai pregar nas ruas. Nós não pregamos nas ruas, Wesley. Porque ele ia para as fábricas, ele ia para a porta das fábricas, para as minas, pregar para os mineiros. Antes do mineiro entrar na mina para cavar, ele fazia os seus sermões. Ele ia para a porta das fábricas, para o ABC, lá de ABC Paulista, do metalúrgico, lá de Londres. Ele ia para lá para pregar para esse povo. E começou aquela multidão a vir, querer ouvi-lo. É um fenômeno da pregação. Wesley é um fenômeno. Ele caminhou mais de 50 mil quilômetros a cavalo, escrevia os seus sermões em cima do cavalo. Eu não posso reclamar que meu computador não está funcionando. Não posso. Quando eu me lembro de John Wesley, não posso reclamar. Escrevia. Misericórdia, como é que pode um negócio desse? Mas aí o bispo disse, não pode pregar. Você só pode pregar na paróquia. Aí o John Wesley disse, então, seu bispo, a partir de hoje o mundo é minha paróquia. Você não sabe o nome desse bispo. Nem interessa, né? Mas você sabe o nome de John Wesley. Foi ele que causou. Ele que mexeu com as estruturas que estavam impedindo o avanço do Evangelho. As estruturas existem para servir, para sustentar a igreja e não para detê-la de cumprir a sua missão. E ao longo dos anos, sinceramente, décadas, séculos, nós temos visto sempre um vinho novo chegando nos odres velhos e os odres se renovando. O modelo de igreja que nós temos, de igrejas e células, é algo que o próprio John Wesley já fazia com as suas classes. A igreja nas casas, as igrejas nos pequenos grupos, revolucionando o mundo, trazendo um avivamento no Brasil. Você imagina, as igrejas que estão impactando esse país hoje, são igrejas que estão numa estrutura de igrejas em células. São milhares de igrejas e milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão contagiando outras através das casas, de casa em casa, de pessoa a pessoa. Mas para alguns, isso é um modelo que não combina com determinada denominação, porque eu sou daquela denominação. Isso não é, me disseram, isso não é anglicano. Me disseram isso no passado. E eu, baseado no meu querido John Wesley, disse, é anglicano.
é cristão. O modelo que eu defendo é o modelo que faz o Evangelho andar. Tantas outras estruturas gélidas, rígidas, arcaicas, que detêm o avanço da igreja, continuam aí em muitos lugares a predominar e impedir o avanço da igreja. Essas estruturas têm que ser derrubadas, têm que cair, e têm que cair mesmo. 6 anos atrás eu estava doente, em cima de uma cama, e o pastor Jesus foi me visitar para me dar ceia uma vez e fazer um pequeno culto na minha casa. Não sei se ele está lembrado do que eu disse para ele. Eu disse: Jason, nós temos que romper com essas coisas. Não dá para ter uma igreja que não seja simples. Nós temos que ter uma igreja que seja simples, uma igreja que busque a simplicidade do Evangelho. Não dá para ficar se apegando a tantas coisas que querem e desejam que nós nos apeguemos. Eu não vou mais me apegar a isso. Eu disse a ele. Não sei se ele está lembrado disso. Depois disso eu fui feito bispo. Aí piorou. Aí é que eu... Pronto. Depois que eu fui feito bispo, quem manda é o bispo. Eu mando... Eu sou o líder. Aí eu disse, agora vai mudar mesmo. Pronto. Tem que mudar. Eu sou bispo da igreja de Deus. Eu não tenho compromisso com nada que detenha o avanço da igreja. Zero compromisso. Aqui a gente só não muda o Evangelho. Por isso que o tempo é novo, mas é o Evangelho de sempre, não é verdade? O tempo é novo, mas o Evangelho é o Evangelho de sempre. As estruturas só se sustentarem o propósito. Então a gente pede: aviva, Senhor, a tua igreja e todas as suas estruturas. Eu oro a Deus todo dia para que mova o seu Espírito no nosso meio, de maneira que nós mesmos, querendo, não possamos conter. Que nós mesmos, desejando por um erro qualquer, não consigamos conter. Que se nós formos o empecilho, que o Senhor nos tire desse lugar. Nós precisamos avançar, irmãos. Uma lição de casa aqui. Nós precisamos avançar. Nós temos diante de nós, nós não sabemos quanto tempo nós temos, nem de vida, nem da igreja. O Senhor Jesus qualquer dia volta e nós temos que avançar, nós temos que expandir. O ano que vem é o ano da expansão, mas esse ano já estamos expandindo. Nós precisamos que a igreja, que o povo entenda que isso precisa de um avivamento, que isso inclui o avivamento. Onde as pessoas estão tocadas, manifestas em Cristo, Cristo se manifestando em mim, tudo que é meu, tudo que sou eu, está rendido a Ele, tudo que eu tenho está rendido a Ele, tudo que eu dou do meu melhor, eu dou do meu dízimo, eu dou do meu talento, eu dou da minha vida, eu dou para o Senhor. Eu não tenho um projeto que não seja esse é o projeto de Deus. Eu já disse aqui uma vez, nós precisamos avançar, do mesmo zelo que as pessoas têm, porque tem uma indústria de sabão, porque tem isso, porque tem aquilo outro. A dedicação que alguém tem a isso, se não tiver no mínimo igual ao Evangelho, essa pessoa está equivocada. Essa é a palavra de Deus. Nós temos que avançar e nós somos tão carentes, você nem imagina os planos que nós temos, as ideias que nós temos de construir, de avançar, de expandir, de colocar mais pontos, mais extensões. Somos pais aí por todo canto, hoje somos 4, queremos ser muito mais, mas nós precisamos de pessoas que compreendam isso. Por isso que o avivamento tem que passar por mim. Eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que entregar o meu talento, eu tenho que entregar o meu dízimo, eu tenho que ter pessoas que entendam que enquanto eu não sou um dizimista, eu não estou cumprindo o propósito de Deus nesse mundo. Se eu sou um cristão e não assumo que sou um dizimista e não entrego o meu dízimo, se eu não tenho, eu não entrego, mas se eu tenho e não entrego, eu estou pecando. Porque eu não estou entregando ao Senhor aquilo que Ele pede de mim, mas eu estou pedindo a Ele aquilo que eu quero e eu fico exigindo. Eu fico pedindo, eu fico de joelhos e peço: Senhor, manda. E o Senhor pede: você manda um pouco, filho. Porque eu quero investir nesse mundo, eu quero espalhar esse mundo. A gente vai aqui, a gente precisa construir um pequeno auditório aqui nesse lugar. Não tem um centavo no cofre da igreja. Cofre não, que não tem cofre. Não tem um centavo. Porque o que entra aqui toda semana vai embora tudo. Auditório aqui, porque os nossos jovens precisam, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa expandir. É uma luta. Para comprar um microfone nessa igreja é uma luta, gente. A gente sofre aqui. Tem que ter avivamento. Avivamento na doação.
na entrega. Não posso morrer vendo essa penúria na luta para fazer a igreja avançar. Eu só entendo que isso só vai acontecer quando houver avivamento. Porque uma igreja que se entrega, aí sim ela ganha o mundo, ela ganha, ela se expande. Nós queremos expansão e as estruturas precisam ser quebradas aquelas que não são boas e serem restauradas aquelas que são boas. Tanto a ser feito, mas a escassez ainda é grande, impede o avanço. Mas além disso, além das estruturas, começa por mim, vai nos meus relacionamentos e chega nas estruturas, mas ela não para aí, porque tudo isso junto transforma-se em missão, na minha missão. Tudo isso acontece com um propósito, tudo isso acontece. O primeiro grande avivamento da igreja surgiu depois de Pentecostes, cheios do Espírito Santo. Qual foi o primeiro ato? Saíram em missão, saíram para o mundo, o perdão do uso da palavra, saíram como enlouquecidos pelo mundo, anunciando aquilo que tinham recebido. Foram parar na Índia, foram parar no leste da Europa, na Ucrânia, em tanto canto por ali, o que hoje representam esses países. Depois de Pentecostes se espalhou por todo canto, foi a Antioquia. Antioquia foi contagiada, sacudida, porque o Espírito Santo havia vindo, inflamado os corações. Os cristãos saíram por todo canto, sem medo, com destemor, com coragem, com ousadia. E quando Paulo diz a Timóteo, era porque ele sabia, quando ele diz, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não tenha medo. Naquele texto anterior, Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Nós estamos clamando aos céus que envie uma unção especial nesses dias, nesses 40 dias. Se você acha que essa igreja mudou, eu quero que nesses 40 dias ela seja sacudida de cabeça para baixo. Que permita esse mover de Deus no nosso meio. Que essa missão aconteça com uma realidade inquestionável. E nós queremos viver 40 dias de jejum, esse mover, multiplicação de células, multiplicação de cultos, de vidas, de oração, de devoção. Tudo aqui vai estar vinculado com isso nesses 40 dias. A partir de hoje, tudo. É o culto feminino, é o encontro dos homens, tudo aqui vai estar vinculado a isso, um avivamento, oração e jejum. Leve a sério tudo isso. Nós não estamos, vocês sabem, vocês são pessoas muito especiais. Vocês são uma igreja muito especial. Vocês são conhecidos como uma igreja tão generosa. As pessoas que vêm aqui, elas ficam impactadas com vocês. Alguns podem não gostar de mim, mas de vocês, o povo gosta. E nós estamos buscando a face do Altíssimo, desejando que as pessoas saiam do seu estado e sejam renovadas, reavivadas. Não se deixe enganar, diz o apóstolo Paulo. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Você não vai colher nada diferente daquilo que você planta. Por isso que eu digo, se você não está gostando, muda a semente, querido. Se você não está gostando do que está colhendo, muda a semente. Porque nem mudar o modo de plantar resolve. Tem que mudar a semente. Então, diante de Deus, são 40 dias que podem fazer muita diferença na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso, que vai fazer. Nós vamos ter aqui testemunhos. Vamos ter testemunhos, muitos aqui, daqueles que viram suas vidas serem sacudidas de alto a baixo. Quem viver, verá. Amém. Vamos orar? Deus querido, na Tua presença nós nos colocamos, Senhor, e pedimos, Senhor, que nós estamos em busca disso. Estamos sim, Senhor.
Nós estamos buscando com sinceridade. Cada pessoa aqui. Chega junto de cada uma delas. Abraça cada uma delas. Sopra nos seus ouvidos. Do teu amor, do teu carinho. Da tua mão. Toca cada uma dessas pessoas que estão aqui. Aqueles que nos ouvem, que estão pela internet ou que escutam essa mensagem durante a semana. Que sejam também tocadas pela tua graça, pelo teu amor. Deus, nós queremos ver, nós queremos sair de qualquer posição de espectadores, nós queremos experimentar aquilo que tu tens para nós. Os teus planos são bons, nós queremos todos eles, em nome de Jesus.